E aí, galera, beleza? Aqui é o professor Michel de Biologia. Estamos aqui para mais uma aulinha agora. Nós vamos discutir os seres celulares mais primitivos. Vamos falar das bactérias que apresentam material genético espalhado no citoplasma e vamos falar das doenças causadas por elas. Na aula seguinte, nós vamos discutir as famosas bacterioses. Vamos falar das bacterioses mais comuns na população, como detectá-las, como podemos transmiti-las e como podemos evitá-las. Pois bem, quando falamos de bactérias, nossa primeira preocupação é caracterizá-las. Então, nós dizemos que as bactérias, só o destaque, as bactérias são seres procariontes. Pró, primitivo, ancestral, anterior, cário, núcleo, centro de controle. Elas têm centro de controle, toda célula tem, membrana, citoplasma e núcleo. Porém, esse núcleo é desorganizado agora. Não tem a organização feita pelo envoltório nuclear, também chamado de carioteca. Peraí, então esses seres são mais primitivos na escala evolutiva? Sim, nós vamos falar hoje tanto das bactérias quanto das cianobactérias, que são semelhantes a elas, que apresentam um pigmento azul no citoplasma, por isso o prefixo ciano, que permite uma fotossíntese bacteriana. Esses dois grupos serão inseridos taxonomicamente dentro do chamado reino Monera. Então aqui nós vamos ver agora que esses seres, por serem primitivos, simples, são unicelulares, podendo estar isolados ou no máximo formando aglomerados, onde se ajudam mutuamente, colônias. Mas esses seres agora não vão formar tecido, não encontraremos seres pluricelulares. Como já falamos, o material genético deles é espalhado no interior da célula. Nós podemos encontrar um cromossomo maior, cromossomo simples bacteriano, tem nada a ver com a organização de cromossomo de eucarionte. Eu vou chamar esse maior pacote de DNA de nucleoide. Alguns autores falam cromossomo bacteriano, onde estará uma parte dos genes funcionais. Nós teremos pequenos segmentos de DNA circular, chamados plasmídeos ou epissomas. Esses poderão ser trocados entre bactérias de modo a aumentar a variabilidade genética do indivíduo. Normalmente veremos que esses seres fazem uma reprodução simples, onde uma célula divide em duas, uma bipartição, mas aí você forma apenas células idênticas, tem baixa variabilidade genética. A troca de plasmídeos permitirá uma recombinação genética, a formação de indivíduos distintos entre si. E cuidado, quando falamos do citoplasma, a única organela que encontramos aqui são os ribossomos. Então, em termos de complexidade, eles são muito mais simples do que os eucariontes. Os ribossomos podem até formar aglomerados, chamados polissomos ou polirribossomos, mas não temos organelas membranosas em procariotos. Perfeito. Vamos dar uma olhada como é que é a estrutura da célula procarionte, da célula bacteriana típica. Então, o que nós encontramos? Aqui está uma bactéria num corte longitudinal, onde podemos observar as estruturas externas e internas. Externamente, nós podemos encontrar pequenos prolongamentos agora, que permitem a percepção do ambiente onde a bactéria está. Essas são as fímbrias. As fímbrias permitem agora que a bactéria perceba se o ambiente é favorável para ela. Podemos encontrar também estrutura de locomoção. Essa estrutura de locomoção agora, longa em pequena quantidade, seriam os flagelos. Quando olhamos de fora para dentro, o que nós observamos? Não temos apenas a membrana plasmática. Podemos encontrar nas bactérias patogênicas um envoltório a mais, que é a chamada cápsula, que as protege no interior dos hospedeiros em que encontram. Toda bactéria terá parede celular, mas não é de celulose. A parede celular é formada de uma combinação de açúcares e proteínas, peptoglicanos. É diferente da parede celular dos vegetais. Todas terão membrana plasmática, fosfolipoproteica, dupla camada de fosfolipídios com proteínas emersas. Então, reforçando, toda bactéria vai ter parede celular e membrana plasmática. Mas nem toda bactéria terá cápsula, ela é típica das bactérias patogênicas, aquelas causadoras de doenças. Beleza, a membrana plasmática ela pode apresentar dobramentos, invaginações para o interior, chamadas de mesossomos.
Os autores questionaram um tempo atrás se os mesossomos seriam apenas aglomerados de corantes que observaríamos aos microscópios, mas por enquanto o conceito de que são dobramentos de membrana onde açúcares podem ser agora absorvidos e já começa o processo de respiração, esse conceito ainda permanece. Nós observaremos que no citoplasma, no interior agora da célula, nós teremos apenas uma organela globosa, que são os ribossomos responsáveis pela síntese de proteína. Volto a lembrá-los. Podemos ter ribossomos isolados, nós podemos ter polissomos ou poliribossomos, que também vão realizar uma síntese proteica mais intensa. No interior, nós observamos enzimas dentro da membrana plasmática que vão realizar agora a oxidação de açúcares assim que entram pelos chamados mesossomos. E o material genético? A maior parte dele estará agora nesse chamado nucleóide ou cromossomo bacteriano. Vejam vocês que aqui estão a maior parte dos genes da bactéria, mas não estão todos. Nós observaremos que existem agora pedaços de DNA circulares menores que poderão ser trocados entre bactérias, um mecanismo que a gente vai ver já chamado de conjugação. Desse modo, você aumenta a variabilidade genética, você consegue realizar uma recombinação genética. Esses segmentos, muito usados na engenharia genética para inserção de genes em bactérias, são chamados plasmídios ou epissomas. Ora, todas as bactérias têm esse formato alongado? Não. O que determina o formato é a parede celular, mas o formato pode ser diferenciado. Nós vamos encontrar diferentes tipos de bactérias quanto ao formato da célula agora. Nós poderemos ter bactérias com um formato alongado, como foi a que nós observamos agora, que é o bacilo, que pode apresentar um flagelo ou vários flagelos. Nós também podemos observar bactérias esféricas, cocos, bactérias alongadas que lembram a vírgula, uma banana agora, chamados vibriões, e bactérias enoveladas em espiral, chamadas de espirilos, ou irregulares, como os chamados espiroquetos. Espera aí, isso vai estar no nome da bactéria. Então, por exemplo, um pneumococo causador de pneumonia tem um formato esférico. Um vibrião colérico causador do cólera, ele tem esse formato parecendo uma vírgula. E assim vai. O bacilo de Koch, causador da tuberculose, tem esse formato. Então, o nome da bactéria sempre está associado à função, ao formato que ela apresenta. Perfeito. Ora, quando vamos olhar as características gerais, devemos lembrar a questão da obtenção de matéria orgânica, a nutrição. Temos bactérias que produzem o próprio alimento, são autótrofas, realizando uma fotossíntese bacteriana, na qual produzem seus açúcares com energia luminosa, ou a quimiossíntese, no qual produzem matéria orgânica usando energia de reações químicas exergônicas. A gente vai falar muito disso na aula de ciclos biogeoquímicos. Por que uma bactéria vai converter agora amônio em nitrito, nitrito em nitrato? Porque nessa conversão ela libera energia que poderá ser usada agora para a síntese de açúcares. Mas também teremos bactérias que pegam a matéria orgânica do ambiente onde se encontram, heterótrofas. Existem aquelas que se aproveitam de matéria livre no meio, matéria orgânica em decomposição, por exemplo, decompositoras. Nós teremos aquelas que vivem às custas de outros seres e essas serão nosso objeto de estudo daqui a pouco. Elas vão causar doenças, são chamadas bactérias patogênicas. Ora, quanto à reprodução, a maior parte das vezes as bactérias fazem reprodução assexuada. Uma bactéria simplesmente divide em duas. Nós chamamos isso de área, como podemos observar aqui. Vejam vocês agora. Nós temos uma bactéria, vamos destacar a parede celular, a membrana plasmática. Vamos falar agora do nucleóide, cromossomo bacteriano, e ele vai se apoiar no mesossomo e fazer uma divisão. Dessa maneira, uma célula mãe, rapidamente forma duas idênticas entre si. Então, esta reprodução permite a rápida formação de novos seres, porém, são todos iguais. Então, o problema das infecções bacterianas é que esse processo é muito rápido. Em 20 minutos, uma bactéria consegue originar duas. Então, eles conseguem, numa progressão geométrica, aumentar rapidamente a quantidade de bactérias que estão causando agora a infecção. Porém, essas bactérias são sempre iguais. Nós teremos uma reprodução sexuada primitiva.
no qual duas bactérias se aproximam e trocam pequenos segmentos de DNA, trocam plasmídios. Nós vamos chamar isso de conjugação. Então, duas bactérias fazem uma ponte temporária entre seus citoplasmas e, desse modo, podem trocar plasmídios. Podemos ver isso nesse esquema aqui ao lado. Aqui está uma foto de microscópio eletrônico mostrando uma conjugação. Então, aqui nós temos, a coloração aqui fica mais destacado, uma bactéria, outra bactéria, e aí elas fazem essa ponte intercitoplasmática chamada pili entre elas. Desse modo, o plasmídio de uma bactéria passa por essa ponte intercitoplasmática e vem para outra bactéria. Então, um gene desta bactéria pode ser compartilhado com essa. Imagina que essa bactéria tem um gene que dá a ela resistência ao antibiótico e essa não apresenta. O gene de resistência pode ser compartilhado com outra. Isso permite aumento da variabilidade genética agora da espécie. Espera aí, mas a troca de plasmídios só vai acontecer assim? Não. Nós podemos ter bactérias mortas se decompondo e aí o seu material genético, principalmente os plasmídios, são capturados por bactérias vivas. Isso é chamado de transformação bacteriana. Deixa eu deixar aqui. Isso é chamado de transformação bacteriana. Então é quando uma bactéria viva se aproveita de fragmentos de DNA de bactérias mortas, o que também permite aumentar a variabilidade genética. E, frequentemente, vírus que infectam bactérias jogam seu material genético lá dentro e esse material genético é incorporado ao material genético das bactérias. Isso é chamado transdução, o que também permite que as bactérias agora tenham novas características, permite recombinação gênica. Ora, com essas características, o que nós temos? Aqui. O que nós deveríamos destacar agora? Além da reprodução, que nós já falamos, bipartição e a conjugação, nós temos que falar da importância das bactérias geral, que vocês não podem esquecer. Nós temos aqui, as bactérias atuam como decompositores nas cadeias alimentares. Isso é importante porque permite a reciclagem da matéria nos ecossistemas. Lembra-se que a matéria, os átomos são reaproveitados. Então, um cadáver agora é quebrado pelas bactérias, sais minerais simples são liberados no meio, eles podem ser reaproveitados agora pelos vegetais. Então, aquele provérbio do pó vieste ao pó retornarás é determinado agora, é explicado agora por essa característica das bactérias. Isso também explica aquele princípio de Lavoisier: nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, os átomos que formam os seres vivos hoje serão reaproveitados por outros seres vivos graças aos chamados decompositores. Bactérias que realizam fermentação lática podem alterar agora alimentos a partir do leite, permitindo agora a fabricação de derivados como queijos, iogurtes e até requeijões. Então temos a importância das bactérias na indústria alimentícia. Perfeito. E aí, o que mais nos chama a atenção? Nós, como já falamos, a questão da reciclagem, não só as decompositoras, como as quimiosintetizantes, participam nos chamados ciclos biogeoquímicos, que vem em outra aula, tanto o ciclo do carbono na decomposição, quanto o ciclo do nitrogênio na conversão de amônio em nitrito, nitrito e nitrato. São as chamadas bactérias nitrificantes. Isso permite agora que o solo se torne fértil ao receber agora nitrogênio assimilável. Nós veremos em outra aula, engenharia genética, veremos que o plasmídio é facilmente manipulável. Eu posso inserir um gene de outra espécie um gene de outra espécie, de modo que a bactéria tenha uma nova capacidade e produza substâncias em bioreatores. Hoje, por exemplo, boa parte da insulina que é usada para tratar diabéticos, ela é produzida por bactérias que receberam em seus plasmídios o gene humano que permite a síntese da insulina. Então, nós chamamos essa técnica de DNA recombinante, pois esse DNA agora é uma nova combinação de genes recebendo o gene de outra espécie. E essas bactérias são chamadas de transgênicas. E o que nós vamos ver na outra aula, nós temos bactérias causadoras de diversas doenças e precisamos estar atentos às características dessas principais doenças. Tudo bem? Beleza, galerinha? Com isso aqui a gente fecha essa primeira aula de bactérias. Até mais. Muito obrigado pela atenção.